Hoje eu vou falar de um assunto que para a grande maioria das mulheres eu tenho certeza que é sinônimo de saúde, beleza e até mesmo sedução. Quando a gente fala de unha, a gente já pensa logo o quê? Numa unha esmaltada, num esmalte vermelho, numa cor que é tendência do verão, não é verdade? Mas será que realmente a gente está preservando a nossa saúde? Para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber aqui no Mulher de AZ o especialista responsável técnico, Paulo Henrique, da Dermaneio. Paulo, é um prazer ter você aqui no Mulher de AZ para falar de um assunto tão importante, não? A saúde das unhas. Com certeza, o prazer é todo meu em estar aqui com vocês hoje, a gente poder estar explicando e desmistificando uma série de informações, mitos que muitas vezes a mulher que está em casa acaba acreditando e isso vai passando aí de mãe para filha. É verdade, você tocou num assunto que é muito importante, os mitos. Quando a gente fala saúde das unhas, tem muito assunto para falar, mas eu acho que a gente já pode começar a falar de alguns mitos que a gente escuta até hoje, né? Um mito que eu acho que você de casa também deve ter dúvida é o quê? A unha respira? Essa é muito boa. Você aí de casa deve, nesse momento, estar um pouco apreensiva com essa resposta e vai assustar um pouquinho ainda mais com a minha resposta. Realmente, as unhas são formadas por células mortas, portanto, elas não respiram. É um equívoco, que realmente é uma informação que se passa erroneamente, e a manicure muitas vezes acaba, inclusive, deixando de ganhar dinheiro, recomendando que a sua cliente fique aí uma semana ou duas sem esmaltar as unhas, acreditando que desta forma elas vão voltar, entre aspas, a respirar. Isso realmente é um mito. Bom, no decorrer da entrevista a gente vai falar sobre vários mitos e verdades, mas eu gostaria que você começasse falando sobre o quê? A saúde das unhas. Como realmente ter a saúde das unhas? Isso é muito importante, porque igualmente como a pele, que é muito comumente tratável hoje, as pessoas se preocupam muito, está muito em alta câncer de pele, fotoproteção, então é um foco que a mídia bate muito, a classe médica, e as pessoas já estão habituadas a tomar esses cuidados. Mas ainda no quesito unhas, culturalmente falando, as manicures, os profissionais de unhas têm pouco a oferecer e a própria cliente em casa desconhece o que pode ser feito para tratar algumas situações. E é muito interessante porque, na verdade, para você ter uma noção, hoje, a cada 10 mulheres, aproximadamente 7, 8 tem algum problema nas unhas, não sabe como tratar e muitas vezes não sabe identificar, né? E aí ela fica com essas dúvidas e não sabe realmente a quem recorrer. Isso daí engloba desde unhas fracas, né, que nós chamamos de onicoreste, é uma onicose. O que seria isso? É uma doença exclusiva de unhas que leva a um enfraquecimento. A mulher detecta isso, porque ela percebe que a unha esfarela facilmente, essa unha lasca facilmente, ela se torna quebradiça. Isso que eu ia te perguntar, também exatamente, tá nesse contexto. é o mesmo contexto. E ela vai percebendo isso e ela não sabe o que fazer para tratar. Até porque existe no mercado famosos fortalecedores aí de vários tipos e subgrupos que ela já testou e não teve um grande sucesso no tratamento. É muito comum, Paulo, isso é verdade. É muito comum essa recorrência e essa queixa da mulher brasileira com relação ao sucesso no tratamento de unhas fracas. E o que fazer numa situação dessa? Primeiro caso, entender o que é essa doença e quais que são os causadores principais, né? É uma doença que vai estar atacando as 3 camadas da unha. É importante nós compreendermos que a unha não é uma camada única, ela é formada por 3 camadas de queratina e essas camadas de queratina se sobrepõem uma à outra, né? Essa queratina, com o passar do tempo, você utilizando acetona, que é altamente agressivo, ela vai destruindo as camadas de queratina. Você utilizando esmaltes convencionais, que têm algumas substâncias tóxicas, também esses solventes vão contribuindo para você ter perda dessas minerais, dessas vitaminas e destruição de queratina. E aí, além disso, existem outros fatores, como questões genética, alimentar, hormonal, que no final somam e agravam esse quadro. Uma mulher que detecta um problema desse tipo, o que ela deve fazer? Ela deve procurar utilizar uma base nas suas unhas capaz de reconstruir essa queratina que foi destruída e repor esses minerais e essas vitaminas que foram depreciadas em virtude de todos esses fatores que nós falamos hoje. O que você tem efetivamente no mercado hoje brasileiro que possa estar contribuindo e suprir todos esses quesitos que nós estamos falando?
você tem uma base do nosso grupo, do grupo LQF, que é a base Dermaneio. É uma base fortalecedora que ela tem nanotecnologia. Nanotecnologia é um grupo de átomos que nós conseguimos colocar na base, e esses átomos, que são muito pequenininhos, praticamente imperceptíveis, né? A gente precisa realmente aí de microscópios para poder enxergá-los. Eles são capazes de efetivamente penetrar nas 3 camadas da unha, repor as vitaminas e os minerais e com isso nutrir essa unha, reconstruindo ela. E no final ele sela a queratina. Então você tem efetivamente um tratamento de dentro para fora. Você por vem. isso que ele é efetivo. Exatamente. Você Agora, vem quer da dizer, terceira. o uso frequente de acetona, desse tipo de esmalte, que é muito comum, traz toda essa consequência. Quer dizer, é mais sério do que a gente imagina. Porque eu, por exemplo, eu faço unha toda semana. A toda semana eu passo acetona e esse esmalte. Quer dizer, está trazendo consequências gravíssimas para minha unha. Sim, com certeza. E isso não só a mulher, ela está levando a criança, né? Tá levando a sua filha. Então você vê hoje muito comum uma mãe levar a filhinha e é modismo na escolinha, todas as criancinhas estão esmaltando, então ela esmalta com esmalte comum. Isso é muito mais precoce, as meninas hoje com 2, 3 aninhos já estão com esmalte na unha. Exatamente. Quer dizer, mais sério ainda. Com certeza, porque aí a fragilidade, no caso infantil, ainda é maior, né? E isso vai acarretar o quê? Essa criança, num período ainda mais jovial, vai começar a desencadear os problemas de unha. Porque você começa a utilizar essa agressão toda à unha e é uma coisa natural. O nosso organismo vai fazer o quê? Ele vai gritar mais para frente e ele vai devolver as consequências disso em forma, infelizmente, de uma doença. Agora, lógico, depois que a gente tem toda essa informação e orientação, fica muito mais fácil, principalmente com produtos aí sendo oferecidos por vocês. Mas isso também é uma questão cultural ainda, né, Paulo? Com certeza, é uma questão cultural. Tem que ser feito um trabalho para realmente a mulher compreender, da mesma forma que ela já compreende hoje a importância dela usar um filtro solar, ela compreender a importância dela poder se embelezar com saúde. E o principal, viu, que a gente percebe hoje, muitas vezes a mulher busca na esmaltação esconder, maquiar um problema de saúde que ela tem nas unhas. Isso é muito comum, muito comum. Ela quer inclusive camuflar micoses. isso, exatamente. E o que deve se fazer? Então, nesse caso, eu costumo dizer o seguinte: o profissional ele tem que ter ética. Então, ele precisa ter, nesse momento, o bom senso de fazer um esclarecimento para essa cliente. Então, a hora que ela chega... É bem a importância exatamente disso, né? Do profissional estar orientando também a cliente, né? Com certeza. Então, um profissional capacitado, um profissional realmente competente, ele tem que saber até que momento ele pode ou não entrar em determinados setores. E eu acredito que o momento de tratamento é o momento principal nessa situação. O que ela vai ter que fazer? Orientar essa cliente primeiro a tratar essa micose. Porque a cliente já chega no salão falando: me passa um esmalte vermelho, um esmalte escuro, para tapar isso. Esconder o problema. E não esconder o problema. Na hora que eu gravar. tento esconder, esse fungo vai agredindo, vai atacando por dentro, e aí no final eu posso ter não só essa unha toda tomada, e o quadro de onicomicose, que é a micose de unha, ele tem estágios que vão agravando nível a nível, como também, além de chegar no último nível nessa unha, passar para as outras. Nossa. Então, olha a seriedade e a o importância. ideal? Se ela está chegando na manicure com essa profissional, é o quê? Não ter esmaltação. Tratamento de micose é um tratamento sério, que nesse momento o foco principal não é embelezamento. Olha aí, então, gente, o olha médico a vaidade, vai recomendar, sem sombra de dúvidas, que não esmalte a unha nesse período. Até porque, para você fazer o tratamento, você precisa estar fazendo um lixamento diário, aplicando o produto antimicótico na unha diariamente, de 1 a 2 vezes ao dia, e isso fica totalmente impossível com a película do esmalte. Para ter a penetração adequada do produto e atingir realmente os fungos que estão escondidinhos nas 3 camadas da unha, e não só na superficial que a gente vê a mais externa. Vale a pena segurar essa vaidade, né, Paulo? Porque a gente está falando de saúde e bem-estar, né? Sim. Isso é prioridade. Sem sombra de dúvida, né? Agora, o que vocês não imaginam é o quê? Esse pincel que a gente usa do esmalte, ele também é um centralizador de fungos, Paulo? Eu posso escolher um esmalte onde uma cliente veio, usou, tinha micose, essa micose pode chegar também na minha unha? Sim. Gente, isso é muito sério. Por incrível verdade. que pareça, sim. Então, acredita-se muito por ser um produto químico, então o fungo vai cair lá dentro e imediatamente ele vai morrer? Não.
Fora aí puxando a questão dos equipamentos, né, dos instrumentais que a manicure utiliza, que também podem estar promovendo aí uma questão de uma contaminação de micoses e puxando aí para doenças mais sérias, como uma hepatite, por exemplo, um HIV, se realmente você não sofrer aí todos os processos adequadamente para fazer a esterilização do instrumental. Aí eu ressalto para todo mundo que está me ouvindo agora a importância tanto da profissional em indicar cada cliente a ter o seu próprio kit individualizado e a própria cliente de ter a consciência de ter esse kit e levar para a sua manicure e fazer as suas unhas. Palito e lixa é descartável, independente de você ter ele somente para você. É descartável, não é porque só eu que uso, então eu não vou me contaminar. Você vai manter esses micro-organismos ali dentro. E aí isso vai aumentando cada vez mais e isso vai facilitar você contaminar outras unhas, inclusive outros cantinhos, né, da pele, da cutícula. Paulo, eu quero agradecer imensamente a tua participação aqui no Mulher de AZ, dizer que foi de extrema importância a sua orientação e suas dicas aqui, viu? Nós que agradecemos a oportunidade. Deixo um abraço para todos. Quero dizer que o convite já está feito, quero você em breve aqui, falando um pouco mais sobre esse assunto, onde, lógico, você aí de casa já pode fazer todo um trabalho preventivo para o inverno também, né? Com certeza. Conte comigo. Estou à disposição.